Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoilers, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nos conta o que você está achando da novela Te Dou a Vida. Deixem sua opinião aqui em comentários e vamos para a nossa revelação de hoje. Gente, vocês sabiam que o Ernesto é estéril? Vou te contar tudinho agora nesse vídeo. Tudo acontece assim. Assim que Helena colocou a petição do divórcio na mesa, Nico começou a protestar. Então, Helena tentou dizer a ele que seu pai e ela não estavam mais se dando bem e precisavam disso. Nico disse que seu pai disse que não haveria divórcio. Ernesto apoiou isso. Helena disse a Ernesto que isso era entre os dois. E Ernesto disse que era um assunto de família e ele não lhe daria o divórcio. Nico se levantou e saiu da sala. Ernesto se levantou para ir ao quarto de Nico, dizendo a Helena que ela pagaria as consequências de suas ações. Então avançou para chegar primeiro a Nico. Ela o seguiu escada acima, dizendo-lhe para esquecer de envenenar a mente do filho contra ela. Helena, mais tarde, tentou falar com Nico, dizendo que explicaria seus motivos para o divórcio no caminho para a escola. Nico era um verdadeiro menino, interrompendo com voz alta, dizendo que não queria falar com ela e correndo para Ernesto. Ernesto disse a ele para pegar suas coisas. Nico pegou sua mochila e abriu um caminho para a saída, indo então para a escola com Ernesto. Enquanto Ernesto levava Nico para a escola, ele disse que não sabia por que Helena queria se divorciar dele, mas que ele não queria o divórcio. Se eles pretendiam fazê-lo, mudar de ideia, precisariam trabalhar juntos. Ele não devia falar sobre suas conversas para ninguém. Helena dirigiu até o estacionamento do escritório de Ernesto e exigiu saber sobre o que ele conversou com Nicholas. Ele disse, nada em particular. Ela não acreditou nele. Ele começou a alertá-la novamente sobre por que ela não queria falar com ele sobre isso, e ela disse que não queria mais andar em círculos sobre isso e está com raiva dele, se aproveitando dessa situação para tentar colocar Nico contra ela. A discussão continuou. Ela ameaçou dizer isso a ele se persistisse. Ela disse então, com a confirmação de que Ernesto é estéril, ela ameaçou dizer isso a todos se ele persistisse. Ele então ameaçou revelar que o doador de esperma era seu amante. Ela se lançou para dar um tapa nele, mas não rápido o suficiente. Então, ele apontou suas verdades, que ela era infiel e viciada em drogas. Ela o acusou de criar o último e disse que não queria perto da escola do filho, que ele ficasse longe. Ele disse a ela que ela criou esse problema e ele tinha. Então, ele até caminhou até a saída do estacionamento. Lá dentro da escola, Nicholas e Liliana conversam sobre o divórcio. Ela disse a ele que não era tão ruim. Ela tinha 2 casas, 2 quartos e o dobro de brinquedos. Seus pais sempre lhe deram mais. O sinal tocou e eles entraram na sala de aula. Helena ligou para Horácio de seu carro e contou-lhe os horríveis acontecimentos daquela manhã. Horácio disse que Nicholas era um menino inteligente e maduro para a idade. Ela teria que dar-lhe um tempo para poder entender. Horácio também disse que viria e teria então uma longa conversa com Ernesto depois. Liliana apresentou sua árvore genealógica em sala de aula, destacando seus pais e irmãos. Ela disse que tinha 4 pais. Quando a classe riu, ela explicou que seus pais se divorciaram e os 2 se casaram novamente. Ela tinha um irmão de um e uma irmã do outro casal de pais. O menino perguntou quantos avós e ela mostrou suas fotos. Então ela tinha 8 avós. As crianças riram e as professoras lembrou de mostrar respeito. Uma menina achou isso estranho. Nicholas falou, dizendo que seus pais poderiam se divorciar. Então, se isso acontecesse e eles se casassem novamente, ele também teria 4 pais.
A professora disse então que o divórcio era bastante comum e que era bom que os pais não se dessem bem. Eles então aproveitassem a oportunidade de se divorciar e recomeçar uma vida para que todos pudessem então ser felizes. Helena contou suas novidades para as irmãs, dizendo que não aguentava mais. Gabriela se ofereceu para falar com Nico, mas Helena não achou que fosse necessário ainda. Ela mencionou os quartos separados e que Ernesto tinha voltado para casa bêbado na noite anterior. Irene não aceitou bem isso, ficando então com ciúmes. Nico contou a Ernesto, naquele mesmo capítulo mais tarde, o que aconteceu na aula naquele dia e como a situação de Liliana parecia boa. Ernesto disse que todos os divórcios não são iguais. Ele disse que a mãe de Liliana tinha sido honesta e começou a dizer que Helena não tinha. Ele então fez prometer não falar sobre o que eles estavam falando. Quando Ernesto então se virou, Nico concordou com Ernesto. Sua mãe estava apaixonada por outro homem. Nico não conseguia acreditar nisso. Ernesto também disse que não, mas era a pura verdade. Além disso, que ele estava preparado para perdoá-la, mas ela não queria isso. Ela queria se separar dele e viver com esse outro homem. Nicolas não gostou disso. Helena ligou para o pai para expressar sua preocupação com a influência de Ernesto sobre o menino. Ele disse a ela para descansar um pouco. Horácio ligou para Mônica para buscá-la, porque amanhã seria um grande dia. Ela ouviu sua mensagem completa com "Eu te amo". O divórcio vai custar caro então para Helena, se ela conseguir. Então essas aqui são as emoções dos próximos capítulos de Dou a Vida. Reboliço, barraco, confusão não vão faltar. Fiquem ligadinhos aqui no canal porque eu vou te contar tudinho que ainda vai acontecer. Se inscreve no canal, ative o sininho de notificações e muito obrigada por sua audiência.